Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim trazer para vocês, gente, a dica de como montar o seu bolo alto de 15 centímetros de altura, com a estrutura perfeita, ideal, tá certo, gente, para transportar e tudo mais. Vou tirar todas as dúvidas aqui nesse vídeo, tá certo? Aí eu estou com minha massa amanteigada, tá certo, gente? Este bolo vai ser de 3 de diâmetro por 15 de altura, né? Massa amanteigada branca minha, que em breve terá aqui no canal quando o nosso canal bater 1.000 inscritos, eu vou liberar a receita dessa massinha, tá certo? Eu desenformei ela com a espátula, certo, gente? Desenformei ela com a espátula e tirei o papel toalha que fica no fundo pra gente untar, tá certo? Essa massa é a massa branca de baunilha. As minhas massas, gente, eu corto elas. Olha que massa linda, fofinha, estruturada. Eu corto elas com o nivelador, tá certo? Eu sempre coloco a linha do meu nivelador no nível 3. Esse é o meu padrão. Sempre coloco no nível 3, tá certo, gente? E corto todas as minhas massas no nível 3, tá certo? Assim eu vou ter padrão e todos os discos de massa vão sair do mesmo tamanho, tá certo, gente? Essa minha massa aí é uma massa de 3 ovos, tá certo? Ela é amanteigada, só que a base dela é de 3 ovos. No caso, essa última aí, sempre ela fica um pouco mais alta, né? Então, quando a gente nivela no nível 3, vai sobrar sempre o topinho do bolo, né? Esse topinho eu não utilizo na prensagem, na montagem do bolo, né? Como vocês querem falar, isso é prensagem, montagem, eu não utilizo. Eu guardo e a gente toma com um cafezinho, tá certo, gente? Ou se você aí trabalhar com bolos no pote, também pode estar guardando esse estopinho para fazer o bolo no pote. Aí eu também, no caso, essa minha massa de 3 ovos, eu divido ela em 2 formas e asso em 2 formas também, tá certo, gente? Sempre divido em 2 formas, porque assim o bolo assa melhor, tá certo? E no caso, ele não fica cru, não afunda, tá certo, gente? Fica perfeitamente assado. Essa é a dica que eu dou. Sempre divida a sua massa em 2 formas. É assim que eu vou ensinar para vocês em breve, quando eu trazer receitas das massas aqui pro canal, tá certo? No caso, gente, eu sempre faço os meus bolos com 6 discos de massa e 5 de recheio. Pra gente umedecer o nosso bolo, gente, eu utilizo a caldinha base, né? Para todos os meus bolos, a caldinha base de água com leite condensado, tá certo? Qual é a minha receitinha? Nessa bisnaguinha eu coloco 2 dedos de leite condensado e completo o restante com água e vou sacudindo, né? Pra misturar tudo e já tá pronto. Esse bolo aí, gente, ele vai ser de massa branca, né? E o recheio de brigadeiro, que já tem aqui também receita no canal, tá certo? Brigadeiro gourmet. Pego minha forma, não preciso lavar, né? Do jeito que eu desenformei, já utilizo ela e coloco o plástico filme, né, para forrar o fundo. Eu estou usando aí acetato de 15 centímetros de altura. Aí eu mostrei como é que vocês vão medir. Vocês vão pegar a forma, né, vão virar ele ao contrário e vão medir o diâmetro da forma. Assim, quando você for colocar na parte de dentro, não vai ficar faltando, tá certo, gente? Não vai ficar faltando acetato, vai ficar certinho, olha aí, ó. Agora, peguei o meu acetato, cortei, né? Então, eu vim ao contrário, ele ao contrário, para ele não enrolar, e posicionei ele sobre a minha forma, aumentando a altura da minha forma. Quando a gente assa o bolo, gente, sempre fica essa partezinha da parte de baixo, né? Como a gente tem duas partes dessa, que foi das duas formas, uma vai ficar na parte de baixo e a outra vai ficar na parte de cima, pois é a parte que tem mais estrutura, entendeu, gente? Então, essas partes onde ficam encostadas com a forma, uma vai para baixo e uma vai para cima, tá certo? Aí, ó, gente, eu umedeci minha massa. Eu só umedeço minha massa, gente, do centro para lateral, mas sempre dou o limite de lateral, tá certo, gente? Para chegar na lateral. Eu não umedeço até a lateral, sempre deixo um dedinho, né, faltando para umedecer para lateral, para que esse bolo não venha aí, gente, vazar a calda, entendeu? Então, antes de eu começar a rechear o meu bolo, eu pego o recheio, né, no caso, para rechear esse bolo aí, gente, eu usei uma receita de recheio, certo? Eu divido, faço marcações, delinhando, né, no caso,
quantas camadas que eu vou fazer. Então, eu dividi meu recheio em 5 vezes, né? Vamos lá, pronto. Depois que eu umedeci a minha massa, gente, faltando um dedinho, vamos lá novamente. Umedeci, né? E eu sempre coloco os meus recheios com saco de confeitar, tá certo? Também deixando 1 centímetro da lateral, faltando para lateral, para que esse recheio também não venha vazar, tá certo, gente? Tudo é para não vazar. Para você saber que a massa está úmida, como eu fiz aí o teste agorinha, é você tocar na massa. Se os seus dedos saírem úmidos, é porque a massa está umedecida na quantia certa, tá certo, gente? Não pode deixar esse recheio grudar no acetato e nem ficar na beirinha da massa, né, gente? Sempre deixar esse limite aí de meio a 1 centímetro, tá certo? E para essa parte de dentro, eu tô usando aquelas partes onde foram cortadas, tá certo, gente? Pois é a parte mais frágil. Eu tô usando aquelas partes que foram cortadas. Aquela do meio, aquela que a gente tirou o topinho, são as partes que não tem, que não teve contato com a forma. Então, elas não têm aquela casquinha, entendeu? Então, essas partes eu uso para a parte do meio. E sempre vou prensando assim, ó, gente. Sempre colocando um pouco de pressão para grudar a massa no recheio. Não fiquem preocupados com a lateral, pois quando a gente faz essa pressão, o recheio que falta, ele vai se expandindo sobre a massa e ele encosta na lateral, tá bom, gente? Isso aí é uma dica muito boa para que o seu recheio não venha vazar, tá certo? Olha aí que massa linda, gente, maravilhosa e estruturada também. Ó, ele não vai vazar, tá vendo como eu dei o limite e esse recheio foi até quase o acetato. Ele não pode chegar até o acetato, mas ele tem que ir perto do acetato, tá certo, gente? Isso aí é para ele não vazar. Imagine esse bolo com o limite todo preenchido. Quando ele for entrando na temperatura do ambiente após descansado, esse recheio vai querer vazar, né? Então, essa aí é a dica que eu dou para vocês. Nessa parte aí de cima, gente, faltou o meiozinho para completar, né? Então, eu dei só uma espalhadinha mesmo e preenchi, tá certo, gente? Sempre depositando com o saco de confeitar. Eu tô depositando aí com o saco bico 1A da Wilton, né, no saco, mas vocês podem usar só o saco mesmo, normal, tá certo, gente? Agora eu tô com a minha última parte da minha massa, que tem também o topinho, e eu vou umedecer da mesma forma, tá certo, gente? Umedecendo sempre da mesma forma. Tá certo? Umedeço só uma vez, gente, tá certo? Só uma vez a massa. Não tem essa de umedecer, vai para um lado, vai para o outro, não. É umedecer uma vez, tá certo? Tocou na massa, seus dedos saíram úmidos, a massa já tá umedecida na quantidade certa, tá certo? Aí agora, gente, para proteger, para esse bolo não ressecar quando ele for para a geladeira, a gente tem que emplastificar ele bem, tá certo, gente? Para que a massa não venha ressecar, tá certo? Não venha pegar contato com a geladeira, nada. Pronto, já está bem embalado. Tá certo, gente? E é isso aí, gente. O bolo já está prensado, viu? Agora, gente, eu vou mostrar para vocês a dica de como vocês vão saber o peso, né? Pega um acetato do mesmo tamanho e a forma Itara. O meu bolo deu, no todo, 1,3 kg, tá certo, gente? Vamos fechar. 1,3 kg. Eu vendo esse bolo aqui como um bolo de 12 fatias. Então, servindo cada convidado com 100 gramas, deu tranquilo, dá até para três pessoas, né? Porque no caso, para cada convidado, a gente serve 100 gramas de bolo, tá certo, gente? A gente tem que ir por essa média de 100 gramas. Então, como deu 1,3 kg, dá tranquilo para as 12 fatias, tá certo, gente? Eu coloquei esse bolo de um dia para o outro na geladeira, né? Aí já está no segundo dia. O bolo, gente, ele ficou com 14,5, tá certo? Mas por causa do recheio também, que não é um recheio que vai frutas, então ele acaba sendo um recheio mais não tendo tanto volume, né? Mas tudo bem. E está na regra dos 15, né? Porque depois quando colocar a cobertura ele está pronto. É assim, gente, ó. Tirei o plástico. Agora eu tô com o bolo aí na minha mão, né? E vou tirar, gente, o plástico filme que a gente colocou no forro. Eu sempre coloco os meus bolos, gente, na posição que ele foi montado, é na posição que eu coloco no prato. Vocês podem perceber aí, né? Eu não viro ele ao contrário, de jeito nenhum. Sempre coloco na mesma posição. Após, gente, eu colocar ele no prato, o acetato vai saltar todinho, pois pouco recheio grudou no acetato. Vocês estão vendo?
Tá um bolo bem recheado, bem prensado, como vocês podem ter visto, gente, cheio de estrutura, maravilhoso aí para um bolo de festa mesmo, tá certo, gente? Essa técnica eu uso com qualquer diâmetro de bolo, tá certo? E essa é a dicasinha de hoje, né, gente? Se esse bolo for para muito longe, coloca um caninho de sustentação no meio dele, também indico, tá certo? Vocês podem colocar. E o bolo, gente, está super recheado. Não precisa falar aqui que o bolo não está recheado. Essa é a segurança. O bolo não pode ser recheado muito, mas ele está recheado na quantia certa, tá certo, gente? Está bem feito, bem estruturado. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E espero que eu tenha também retirado todas as dúvidas de vocês, tá certo? Umedece só uma vez. Não umedeça a lateral. Deposite com saco de confeitar, tá certo, gente? E essas e mais dicas aí que eu dei pra vocês, tá certo? E tchau, tchau. Até o próximo vídeo.